Bom dia! Estou com mais uma mentoria aqui na hora do café da manhã e estou aqui para conversar com vocês, conversando, sabendo um pouco mais sobre o seu projeto de vida, seu projeto de estudos no exterior e eu possa também te dar dicas, né, de como você pode desenvolver o seu projeto, como você pode desenrolar o que está travado no momento ou qual dúvida você tem. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Ah, temos uma solicitação. Deixa eu pegar aqui então, pra gente conversar. Oi, bom Oi, dia. bom dia, tudo bem? Tudo sim. E você? Tudo bom. Marcones. Sim. Marina, então, eu queria tirar algumas dúvidas em relação a, tipo, pós na Europa, sabe? Tipo, eu Uhum, já até comentei aqui sobre como funciona esse processo, se, assim, para saber o edital das faculdades em relação ao que eu preciso, de, tipo assim, eu preciso da tá, carta de apresentação, eu preciso da minha emenda. Eu queria saber, eu estudo arquitetura. tá Eu bom. não sei se você sabe algo sobre. Uhum. Ó, em geral, os requisitos para se candidatar para uma pós na Europa são a carta de motivação, então uma carta sua explicando os motivos pelos quais você quer fazer esse curso, tá? Tem alguns cursos que não pedem, mas a grande maioria pede sim. Um histórico escolar, então você vai precisar do seu histórico da graduação, e se você tiver feito algum outro curso regular, né? Então, por exemplo, fez uma pós lato sensu, você pode mandar também junto. Uhum. Esse histórico, muitas vezes, ele tem que ser traduzido. Algumas instituições vão pedir que a tradução seja juramentada, outras pode ser uma tradução simples. Mas mais detalhes sobre traduções eu vou falar hoje na live do meio-dia 34. Você pode participar, né, assistir, ou você pode também depois assistir a gravação. Que é Uhum. bem importante entender as diferenças da tradução. Será que eu preciso fazer todos os meus documentos com tradução juramentada ou não? Mas voltando ali nos seus documentos, né? Carta de motivação, histórico escolar, currículo. Então, um currículo seu, para a Europa, em geral, existe um modelo europeu, um modelo que se chama Europass, que é um modelo simples de currículo, na realidade, mas ele não é um currículo Lattes, tá? Então, isso é importante saber. E pode ser que algumas universidades peçam carta de recomendação de professores que te deram aula ou de supervisores, né, alguém que te supervisionou no trabalho. Não precisa ser um trabalho formal, pode ser um trabalho voluntário, por exemplo. Pode ser seu professor ou professora orientador de TCC. Então, esses são documentos básicos. Depois, dependendo da pós, se for uma pós de pesquisa, por exemplo, pode ter um projeto de pesquisa. Você acha que o TFG influencia em alguma coisa? TFG, É, o trabalho de finalização de curso. sim. Olha, o trabalho de finalização de curso, o trabalho de conclusão de curso, monografia de conclusão, né, pode ajudar a justificar, por exemplo, o seu interesse por fazer uma pós. Olha, na hora da carta de motivação, por exemplo. Olha, desenvolvendo esse trabalho, eu pesquisei sobre essa temática, e essa temática me despertou a vontade de estudar aqui na sua escola, por exemplo, né? Então, esse Uhum. é um gancho. Um bom desempenho pode também, né? Olha, por exemplo, você pode pedir para o seu orientador ou orientadora escrever a sua carta de recomendação, falando: o Marconi teve um bom desempenho no TFG e ele apresenta, então, características de uma pessoa que está pronto para o próximo nível acadêmico, está pronto para um mestrado. Então, de certa forma, ajuda sim, né? Sempre ajuda. A candidatura é um grande quebra-cabeça, que você vai montando pequenas peças e juntando ali uma série de coisas que vai mostrando a imagem final, que no fim é a sua candidatura, né? Então, um canto aqui, a sua experiência profissional, outro canto, a sua experiência acadêmica. Uhum, entendendo. Eu já tinha visto também de que o ano letivo lá começava em setembro. Aí eu não tenho Uhum, noção, assim, de quando mais ou menos abre esse processo. Porque, exemplo, eu me formo em uhum, dezembro. Aí eu me formando tá. em dezembro, eu precisaria estar formado para aplicar para isso. Só que aí, antes de eu fazer esse trâmite para mudar o status para estudante, eu preciso ser aprovado, né? Sim e não. Você pode aplicar para algumas universidades com o seu status, vamos dizer assim, ainda em curso, né? Você aplica com os documentos que você tem, e aí quando você formar, aí você envia, né? Aí você envia esses documentos, concluindo a sua candidatura, tá? Algumas universidades vão deixar a sua admissão como se fosse uma admissão condicional. Mas, por exemplo, existem universidades que vão abrir o processo seletivo para estudar em setembro, já em dezembro do ano anterior. Então, você tem que antes estar pesquisando, você tem que estar ciente da sua preparação, como que você vai fazer a preparação do idioma, qual vai ser o melhor caminho para a escolha das universidades. Então, é uma época prévia para que em dezembro, o ideal, eu sempre falo que no Viajar para Estudar, é que quando abre a candidatura, se você já se preparou antes, você já se candidate aí, né, na abertura dessa candidatura. Então, o ideal mesmo é você já ir se preparando para realmente, abriu, me candidatei, e aí aumenta a sua chance de admissão em várias universidades. Ou também melhora o seu application. Então tá, Marina. Obrigado, vou ter que desligar agora. Tá bom, Mas depois eu mas falo com você de novo. aliviou um pouco, tirou algumas dúvidas? Aham, anotei aqui. Eu só preciso pesquisar ir mais atrás, que eu ainda não comecei, sabe? Pra ver como é que eu vou Legal. fazer. Vai acompanhando os conteúdos nas lives que eu tô fazendo. Obrigado, viu? Eu que Tchau. agradeço. Tchau. Eu vou
chamar a Camila, vamos ver se a Camila consegue entrar para a gente conversar sobre o projeto dela de estudos no exterior. Oba! Olá, tudo bem? Ah, Bom dia, Marina. Tudo bem, jóia? tudo jóia comigo e com você, Camila? Tudo bem também. Que Primeiro, ótimo. parabéns. É muito gostoso ouvir, né, quem está nesse processo, quem tem essa vontade de fazer pós no exterior. Então, eu já tinha assistido alguns vídeos seus pelo Ah, que YouTube, legal. através deles que eu cheguei aqui no seu canal no Instagram. E eu tenho Aham. acompanhado, assim, sempre que dá, esse conteúdo que você está trazendo. E muito obrigada mesmo por compartilhar, Ah, que bacana, obrigada por dar esse retorno. né? Então, Então, vamos lá. pois é, eu, na verdade, estou num processo que no final do ano passado mesmo, eu descobri a Bolsa Erasmus Mundus, não sabia dela, né? Tá. Então, em alguns sites de estudo fora, eu fiquei sabendo, e aí me Aham, interessei muito no programa e comecei a ler um pouquinho mais sobre ela. Então, bacana. eu tenho algumas dúvidas que eu ainda não terminei de ler a fundo, eu só fiquei, assim, vendo mais vídeos no YouTube, mas Tá já li, bom. já fui na página do programa, já li os Ótimo. requisitos, e eu acho que essa bolsa ela tem uma facilidade, pelo menos nesse programa ao qual eu pretendo aplicar, que é a Uhum. respeito do... Eu não preciso fazer dupla aplicação, né? Uma aplicação no programa e só notificar que eu gostaria de ser a bolsista do Erasmus Uhum. Sim, e isso já é é ótimo. suficiente. Isso. E Aham. aí, realmente, a deadline do application vai ser, então, a aplicação do programa, não é? Essa era uma dúvida que, embora eu tenha lido, eu falei assim, ai meu Deus, eu preciso conversar com mais alguém que entenda mais sobre Aham. isso. Sim. Então, no site do programa, está escrito que as aplicações para Erasmus terminam dia 29 de fevereiro. E, Uhum. então, é o deadline para aplicação para ser bolsista, não é Isso. isso? Isso, e tem uma questão, Camila, porque assim, esses programas, eles também podem ser pagos, né? Quem tem condições pode pagar. Então, quem pode pagar pode aplicar mais para frente, mas para ser bolsista normalmente é o primeiro. Ah, ok. Não, então ótimo, é isso que eu vi e era a minha dúvida. Se para o Isso. programa Erasmus eu teria, para a bolsa, né, que é o Erasmus Plus, eu teria um deadline diferente. Então não, é o mesmo, né? Ah, ótimo. Então, você vai ter que perceber lá no site que quando eles falam, por exemplo, não sei exatamente qual é, né? Então você vai ter que começar a filtrar essa linguagem. Então, por exemplo, self-funded é a pessoa que vai pagar do próprio bolso. E aí você vai ter que ver qual é o scholarship applicants, scholarship holders. Você vai ter que começar a ver qual que eles estão diferenciando ali na linguagem. Mas me parece, pela data que você está falando, que é isso mesmo, né? Normalmente tem várias bolsas do Erasmus que fecham novembro, dezembro, bastante, janeiro, bastante, fevereiro. Então, Ah, estamos ok. agora em fechamento, né? Se você vai aplicar, é importante uma coisa, né? Esse tipo de bolsa é diferente daquilo que eu falei um pouquinho antes, né? Eles vão esperar todo mundo do ciclo aplicar, vão ler, né, todos os applications, avaliar ali. Então, não faz tanta diferença se você aplicar, por exemplo, agora. Então, vou aplicar amanhã e vou me livrar disso. Ou se você aplicar dia 25 de fevereiro, por exemplo. Sim. A questão é que quem deixa normalmente para o final, né? Pode ser porque está com medo, pode ser porque tá questionando a qualidade do seu application, não está conseguindo desenrolar alguma coisa, está travando alguma parte do processo, e aí O tem meu, que o acender uma meu luz. Sim, claro. A minha aplicação tardia, o fechamento, né? Porque você pode ir respondendo aos poucos no site. Então, a minha Uhum. aplicação tardia, ela seria em virtude da data da prova do TOEFL, né? Sim, Porque perfeito. preciso da proficiência, e aí eu estou me preparando melhor, porque eu nunca me preparei para o TOEFL, então essa, Tá, essa demora vai ser em virtude disso, assim. Eu até fiquei um não, pouco pensativa, porque a aplicação termina dia 29 e eu faço a prova no meio de fevereiro. não, Então, tranquilo, dá tempo. então, por conta disso que eu. Mas o restante, eu até vi você na chamada anterior falando, né? Como Uhum. participando a respeito das traduções, que você vai fazer uma live hoje, e uma das minhas perguntas era a respeito da tradução. Aham. Então, vou aguardar a live, não vou dar spoiler. E a minha outra dúvida, na verdade, eu acho que para quem está se aplicando, enfim, passa por esses processos, acho que uma coisa que deixa a gente um pouco na dúvida, não na dúvida ou insegura, não sei direito, é a respeito da carta de recomendação, assim. A gente Hum, sabe que o ideal seria que a pessoa, né, que te conhece, escrevesse toda a carta, mas é. uma das minhas escolhidas para a carta de recomendação, enfim, é uma pesquisadora que ela tem uma agenda muito louca, e aí eu acredito que como várias pessoas pedem isso para ela solicitou que eu fizesse um rascunho da carta e ela finalizasse a carta. E aí, de Tá. acordo com o grupo que eu estou seguindo até do Erasmus, eu vi que esse trâmite é muito comum, né? Uhum. Assim, faz um rascunho e aí eu finalizo. E aí eu travei nesse rascunho. Eu falei assim, ai, Jesus, porque é um rascunho que a pessoa fala de mim, né? É, Enfim, e eu fiquei pensativa um pouco em relação a isso. tá. Aí eu já vi vídeos seus a respeito da carta, nossa, de intenção, né? Aham, sim. Então, essa eu tô até um pouco mais tranquila, porque eu acho que acho que o desafio maior é a expressão em outra língua, mas enfim, eu acredito que Tá. o meu professor de inglês, por exemplo, pode me ajudar nisso, só para ver se eu tô conseguindo expressar o que É. eu quero. Mas a carta de recomendação me travou um pouco. Então, se você pudesse só me falar os pontos, né, Aham, principais, assim, que é tá. importante, enfim. Legal. Inclusive, eu fiz uma live
essa semana mesmo, não lembro exatamente que dia, mas agora tem algumas lives. Depois, se você quiser que eu te mande a live, me manda uma mensagem inbox aqui no Instagram, que eu vejo qual que foi e te mando o link para você assistir. Justamente falando Ok. sobre isso, né? Sobre essa questão que realmente eu não recomendo que vocês escrevam, né? Porque tem uma série de questões. E é isso, né? Quando você escreve, você vai ter essa dificuldade de uma visão de alguém que é professora universitária, né? Ou é pesquisadora e tem uma visão de você se desenvolvendo na carreira, né? Então, pode faltar algo que seria muito rico se essa professora escrevesse. Porém, não vamos Sim. desesperar, uma vez que ela já pediu e já abriu mão desse direito, vamos dizer assim, né? Mas Dela. eu acredito que ela não seja aquela pessoa que só vai assinar, como a gente sabe que tem alguns que fazem isso, Uhum, não. Eu sim. acredito que ela só é aquele esqueletão geral, e eu acho que é justamente pensando nisso, porque alguns programas, eles são muito, como se diz, eles são muito quadradinhos, né? Então aceitam daquele jeito, que, enfim. E Sim. aí eu acho que para quem está buscando essa oportunidade há mais tempo, já sabe esses pontos chaves. Como eu peguei o carro assim, andando e quase chegando Aham. no ponto final, eu fiquei pensando, né, a respeito disso. Então, por isso que eu falei, já tem essa oportunidade Claro. de ver como. E a questão, Camila, é você pensar em recorte, né? Em enfoque. Você, alguém comentou que é a melhor professora. Você é professora? Sim, inclusive eu já tenho um mestrado, né? E aí eu fiquei pensando, só que aí, pelo que eu vi, pelas experiências, isso não seria um impeditivo. Não, não é não. Mas assim, Então, por ser professora, você, com os teus alunos, você tem um recorte da vida deles, vamos dizer assim, né? Você enxerga eles em um determinado momento, né? Você acompanha uma fase da vida e depois dessa fase, você tem que tomar um pouco de cuidado, né, com o que você colocaria, vamos dizer assim. Essa professora vai ter o mesmo recorte sobre você. O que ela acompanha? Ela acompanhou o seu desempenho em relação ao desenvolvimento de uma pesquisa, de uma matéria com ela, sobre qual ponto de vista ela pode falar sobre você. Então você tem que pensar nisso para incorporar, vamos dizer assim, esse lugar, né? E falar, bom, se ela estivesse escrevendo, quais seriam as interações que nós tivemos que eu posso selecionar aqui para ela listar? Então, porque sempre a carta começa falando um pouco do contexto, né? Então, o recomendador fala que conhece a Camila em qual contexto? Então, em qual contexto ela te conhece? Ela te deu aula na graduação, ela orientou sua pesquisa no mestrado, e por aí vai. ok. Tá? Então, você inicia falando desse contexto e depois você inicia falando de pontos de observação que ela possa ter tido em relação a você. Então, foi a professora que te deu aula ou te orientou o trabalho? E aí você vai colocando. E aí você vai listando características pessoais que você tem, ou pessoais, profissionais, né, acadêmicas, que são desejáveis para esse novo curso. Então, por exemplo, você domina os conceitos da sua área, você vai ter que fazer um pouco de brainstorming, né? Pensando em quais conceitos você quer elencar, né? Na Jornada Viajar para Estudar, né, que é a minha mentoria, a gente tem lá esse levantamento de conceitos da sua área para que você possa levar um material, né? A minha recomendação, a melhor recomendação que eu poderia dar é você levar um material como se fosse uma espécie de currículo focado. Então, você leva um currículo focado no que você trabalhou com aquele professor ou aquela professora, para que ele ou ela possa desenvolver essa narrativa. Então, a primeira coisa é fazer essa lista, né? Você faz esse documento aí, você faz esse currículo focado nessa narrativa, focado nesse ponto de observação que essa pessoa pode ter. Por exemplo, né, não adianta ela falar da sua atuação profissional se ela não acompanha, Não, né? sim. Se ela está se focando só no acadêmico, não adianta falar de uma coisa que ela não está vendo, porque não sai do plano. Entendi. Marina, eu tô pensando aqui, será que faz diferença ou tem um grande impacto explorar diferentes áreas ou isso independe? Por exemplo, eu escolher pessoas que se somam no sentido de diferentes áreas, sei lá, da minha vida. Então, uma que foi minha orientadora de mestrado, uma que foi minha chefe, por exemplo, e outra que supervisionou uma atividade extra profissional, ou alguma colega de trabalho, não sei. E eu acho que essa é uma das dúvidas, e se o currículo da pessoa pesa muito Tá. nesse processo de aplicação. Então, eu vou começar respondendo da segunda, depois para a primeira. O currículo, então, por exemplo, o título, ele pesa menos do que o contato que você tem com essa pessoa, tá? Então, por exemplo, né, carta de trabalho, carta de recomendação do trabalho. Às vezes, eu mesma cometi esse erro quando eu não sabia, né? Eu, uma vez, precisava de uma carta de recomendação para uma pós-graduação. Em vez de eu pedir para o meu supervisor direto, né, que acompanhava o meu dia a dia, o meu desenvolvimento profissional, eu fui pedir para o superintendente da empresa. Sim. Fazia sentido naquela situação porque eu estava nova na empresa, né? E tanto eu tinha acabado de passar pelo processo seletivo com o superintendente, que me selecionou, e estava começando a desenvolver uma relação ali com o meu superior direto. Mas, de fato, quem deveria realmente ter sido selecionado era o meu superior direto, porque é a pessoa que está no dia a dia, né? Colega já serve para uma carta de recomendação mais secundária. Porque o entendimento é que um colega talvez vá pegar mais leve, vamos dizer assim, na carta, né? Então, nesse sentido. Agora, em relação, por exemplo, eu peço carta acadêmica
para a chefe do departamento ou para uma professora que orientou meu TCC? Meu trabalho de conclusão de curso. Agora eu descobri que existe uma outra sigla, né? Com outro rapaz, eu sempre falei TCC e eu não sei se as pessoas sabem o que eu estou falando, né? O trabalho de conclusão de curso. Então tem que pensar nisso, né? Tem que pensar se realmente a chefe do departamento te conhece, ou é só uma pessoa que você passa no corredor e fala, bom dia, tudo bem? Com certeza, sua orientadora de TCC vai ter algo bem mais rico para falar sobre o seu potencial desenvolvimento como uma futura pesquisadora, uma futura aluna, né, de mestrado, se você vai aproveitar, se você não vai aproveitar. E acho que o último ponto que eu falaria em relação a isso, desculpa, refaz aquela primeira pergunta, para eu poder conectar as coisas. Pontos, assim, se, por exemplo, faz diferença eu chamar alguém de diferentes campos, desculpa, não, tudo bem. De diferentes pontos de atuação que que teve contato comigo ou não. Por exemplo, eu poderia chamar a minha orientadora de mestrado e a minha co-orientadora. Uhum. Então, respondendo a isso, você precisa entender, né, qual enfoque você precisa dar para esse programa. Por exemplo, é um programa que é mais focado em pesquisa, então faz sentido você ter a sua orientadora e a sua co-orientadora, porque ele é mais acadêmico nesse sentido, tá? Se é um programa mais focado no profissional, no desenvolvimento profissional, em aplicação disso no seu trabalho, no dia a dia, você pode ver quem está acompanhando o seu dia a dia de trabalho, né? Para falar, olha, ela é uma excelente profissional, assim, 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 é comprometida, nanana, e aprendendo isso vai ser bacana para ela aplicar para o trabalho dela ser ainda melhor, por exemplo, né? Você tem que pensar um pouco nesse enfoque, nas necessidades do programa, né? E, por exemplo, no que eles precisam saber de você, né? O que eles querem saber? Eles querem saber se você vai conseguir levar aquele tipo de carga intelectual e acadêmica, entendeu? Se você tem desenvolvimento suficiente para você levar. Então, você tem que ver... Tem programas, por exemplo, que falam, a gente quer um de trabalho e um acadêmico, por exemplo, né? Tem outros que falam que nós queremos 2 cartas de recomendação, não especificam, mas você sabe que o programa tem um enfoque mais de pesquisa, de produção de texto, então eles vão querer saber se você tem já desenvolvendo, né, o seu raciocínio crítico, o acesso a fontes de qualidade, então esse tipo de competência necessária para uma futura pesquisadora. Nesse contexto, você acha que o número de publicações, ele pode influenciar? Não. Não, porque, assim, é bom se você tem, né, principalmente para o mestrado Erasmus, que é competitivo, né, mas não é imprescindível, tá? É um pouco diferente do mestrado e do doutorado aqui no Brasil, no exterior em geral, e aí falando de uma forma bem ampla, não há expectativa para quem vá entrar no mestrado de que já haja uma produção acadêmica, né, produção de artigos e publicação. Então... O que eu fiquei pensando é só por eu já ter um mestrado, se eles olhariam isso. Não. Poderia ser um limitante, um fator limitante, por eu já ter um mestrado. Não. Inclusive, você tem uma publicação, né, que é a sua dissertação, que você pode listar e tranquilo. Não é, não tenho outras, não. Tudo bem. Entendi. Ok. Não. Acho que minhas dúvidas principais eram essas. Legal. Mas te ajudou, então, a sentir que uma etapa que estava difícil deu para clarear com bastante propriedade? Acho que com certeza. Agora dá para seguir o processo. Muito né? bom. Muito obrigada. Eu também não sabia, assim, como participante anterior, que no nosso fica aparecendo também, então vi alguns, tanto amigos quanto ex-alunos aqui. Então. Mas essa galera é a galera que vai te dar força, a galera que eu tô vendo aí que o pessoal admira o seu trabalho, e é isso aí, né? A galera que vai ficar na sua torcida, né? Te motivando a continuar. Deixa eu te perguntar uma coisa, que agora eu fiquei curiosa. Para qual mestrado você vai se candidatar? Então, eu até falei, gente, eu tenho que na verdade, o que fala de alimentos, né? Eu sou nutricionista, então eu estudei a área de alimentos. Legal. Então, chama Identidade de Alimentos, Food Identity. Bacana. E aí ele trabalha, né, com 4 países, então a coordenação do programa fica na França, né? E ele trabalha com mais 3 países, assim, que integram esse grupo deste programa. Junto com Itália, Romênia e Grécia. Então, é um programa bem... Acredito que um dos motivos, né, que mais me chamou a atenção para eu tentar um mestrado, um segundo mestrado, né, e não um doutorado, fora do Brasil, seria a interface com a pesquisa aplicada, que eu senti que é muito maior lá. Então, eu tenho um mestrado acadêmico aqui no Brasil, então, numa universidade em que, enfim, a pesquisa... Eu sou de Minas, né, embora hoje eu esteja morando em São Paulo, mas eu sou de Minas e estudei na Universidade Federal de Viçosa, que é uma universidade da área de alimentos respeitada. E quando eu vi essa oportunidade, que é um sonho, né, aquele sonhozinho que eu acho que chega o momento da gente tentar, então eu sempre tive vontade de trabalhar com pesquisa fora do Brasil, ter essa experiência. Então, quando eu vi o programa Erasmus, eu falei, meu Deus, porque é uma bolsa mãe, né? Tipo, ela te dá um suporte para você se instalar, um suporte para você se manter. E isso, não só, eu acho que desse crescimento cultural e pessoal, que é você morar no... mas por conta de carreira mesmo, essa interface com a pesquisa, de você estar dentro da indústria, que eu senti que
ele tem essa possibilidade, essa interface. E aí eu falei, então, tanto que eu sei que pode tentar até 3, né, programas, mas acho que esse é o que mais tem a ver com a minha identidade. Então, acho que eu falo, eu tô no momento assim, da minha carreira, de não é atirando para tudo quanto é lado, né? Eu acho que eu tenho um objetivo e realmente eu acredito que esse programa ele iria me ajudar, né? E com certeza contribuir muito para minha carreira. Então, por conta disso, assim, tô bem legal. animada, assim, estamos trabalhando para que dê certo. Mas, de qualquer forma, o processo de aplicação já está sendo um aprendizado. É muito aprendizado, né? E o que eu vou te falar, assim, em geral, são mestrados competitivos. Então, esse ano você está aplicando, eu te desejo toda a sorte. Eu estou ouvindo coisas que fazem muito sentido. Eu acho que você está no caminho certo, mas não desista. Persiste, aplica esse ano, aplica o ano que vem, se não der certo, por acaso. Tem outros mestrados também em algumas universidades que são bem focados, né, em desenvolvimento de pesquisa aplicada. Então, você pode também ligar o seu radar para isso. Mas eu estou torcendo muito para que você tenha sucesso nessa candidatura e que futuramente você, de repente, venha dar uma entrevista aqui pra gente, né? Eu tenho um quadro que você não tá... eu tô com ele em espera, né? Que é o podcast Viajar para Estudar. Quem sabe, né? Você ir lá, eu te entrevisto e você conta sobre a sua experiência. Então, tô torcendo muito para que dê certo e vem me contar depois, tá bom? Você me manda sua mensagem. Inclusive, eu não sei, você acho que faz esse trabalho, né? De consultoria, por exemplo, de uma revisão, de uma carta de intenção, esse tipo de coisa. Eu faço, o trabalho que eu estou desenvolvendo agora é um trabalho de mentoria, né? Então, é uma mentoria fechada, que se chama Jornada Viajar para Estudar, e é uma mentoria onde tem, né, o trabalho de revisão das cartas e algo mais específico, né? Mas tem todo um processo de acompanhamento. Então, a gente vai desde a seleção de universidades, né, de acordo com o objetivo profissional e pessoal de vida, né? Porque também é um momento de vida, né? Você vai morar 2 anos no exterior em um país, ou se é um doutorado, 5, 6 anos, então tem isso, né? Então, é todo um processo mais estruturado. Não, tá joia, então. Sucesso, viu? Obrigada pela oportunidade. Então, eu e a Camila vamos ficando por aqui. E na terça-feira que vem tem outro bate-papo com alguém tão simpático e legal, que nem a Camila, que nem o Marconi que veio hoje, tá bom? Então, gente, tá joia. Tchau, tchau. Tchauzinho, pessoal. Tchau, Marina.